Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o psicólogo Dr. Alisson Marcelo. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. E todas as semanas vocês terão novos vídeos. Olá, eu sou Alex Paniza, dermatologista, e estou hoje aqui para parabenizar o programa Isto é Manaus. O programa Isto é Manaus, na cabeça do jornalista Exxon Vieira, é um dos programas mais reconhecidos pela sua veracidade, pela forma como transmite informação para o povo manauara e para todo o Amazonas, com muita qualidade, com muita base científica. Isto é de parabenizar. Exxon Vieira e grupo, parabéns! Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã e sempre com um assunto assim, daqueles palpitantes, porque este é o nosso propósito, é levar informações para vocês. Com o nosso espaço pequeno, mas que eu sempre falo, nós temos hoje um grande espaço pequeno. Por quê? Porque a gente traz profissionais de nível, profissionais com licenciatura, profissionais capacitados para levar para vocês um pouco daquilo que acontece dentro das especialidades dele. E olha, hoje a gente traz mais uma vez, você que pediu sabe, Dr. Alisson Marcelo, que é psicólogo e tem o seu registro no CRP 20/03840. Doutor, primeiro, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que o senhor veio de uma maratona de trabalho aí violenta, mas o senhor não mediu esforço para estar aqui conosco. E a gente também aproveita para agradecer ao Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, Vila Municipal, e tem o seu delivery de terça a domingo, 98530-6635. Aqui você vai saborear uma carne de fogo de chão, uma costela, um cupim, uma picanha, ou enfim, o que você pensar em carne, você tem de primeira mão aqui no Churrasco da Vila. Mas se você não quer a carne, você ainda pode usufruir de um hambúrguer que pode ser feito com costela no fogo de chão e também, ou então, melhor, na carne de hambúrguer da Angus, que é a melhor que tem, diga-se de passagem. Doutor, então, hoje nós temos dois tópicos que eu acho que é de muita importância e principalmente para aqueles que têm o caso na família e não está sabendo, às vezes, lidar com o problema. Eu queria falar um pouco da ansiedade. Por que isso aí veio tão em moda, tão evidente como a gente vê ultimamente? Bom dia, Edson. Bom dia, querido telespectador. Então, no nosso mundo, na nossa atualidade acelerada, onde tudo precisa de um prazo além do que era comum no passado, nós acabamos sendo cobrados não somente pela dinâmica em si do dia, mas somos cobrados pelas nossas próprias emoções. Tudo bem que nós precisamos acompanhar a atualidade, precisamos acompanhar a tecnologia, precisamos ser mais produtivos. Entretanto, nós também precisamos frear, dar um tempo para nós mesmos e respeitar o nosso limite no momento em que a gente reconhece esse limite. O problema é que estamos, cada dia que passa, ignorando os nossos limites. E acontece que, no momento em que eu ignoro, as minhas emoções acabam me cobrando. E isso traz um preço muito grande, que pode ser uma coisa chamada psicossomatização, que é o resultado das emoções. É quando o meu corpo ele fala por meio de mim. Já que eu não quero falar, já que eu não quero parar, já que eu não quero respeitar o meu limite, eu rompo esse limite e o meu corpo fala no meu lugar. Que pode ser uma simples caspa seborreia, ou uma dor de barriga, ou algo muito mais sério. E o que está mais comum agora são o que nós chamamos de crises de ansiedade.
Aliás, diga-se de passagem, o Dr. Alisson Marcelo tem a sua linha direta 99191-2120. E quem disse para você que o autista ele é incapaz para uma série de coisas? Está aí uma prova, é um psicólogo de renome, é o presidente do Conselho Regional de Psicologia, que tem o seu registro 20/03840. E está aí, trazendo informações, mostrando para vocês que o autista ele é capaz e ele consegue fazer dentro do mundo deles, mas ele consegue fazer coisas que um ser humano normal também faça, né, doutor? Isso, é bastante importante ressaltar que autistas são capazes, autistas ele tem voz, autistas ele tem, a gente chama no autismo o próprio autista de poderes incríveis, superpoderes, onde nós chamamos isso de hiperfocos. Então, existe quase que com um milagre que autistas chamados de nível 3 de suporte, que eram aquelas pessoas, aquelas crianças que não falavam, não interagiam e às vezes foram até desenganados pela sociedade, eles passaram por meio do amor de uma mãe, de um pai, por meio de um tratamento psicoterápico, pela equipe médica, pela equipe multiprofissional, eles evoluíram. Eles saíram daquele nível 3, antes não falavam, voltaram a falar, aliás, passaram a falar, e houve casos de que saíram do nível 2 e foram para o nível 1, e hoje tem uma vida dentro da possibilidade dele, uma vida normal, onde tem a sua autonomia, inclusive fazendo família, fazendo carreira e tendo uma vida feliz. Doutor, e a convivência? O que é que muda numa família normal de pessoas... Quer dizer, não que o autista seja anormal, mas de pessoas de convivência rotineira. O que é que muda numa família que tem um autista? O amor, e hoje nós vamos falar muito de sentimentos, ele é a chave para que a inclusão na vida desse autista seja muito fundamental. No momento em que o mundo desse autista passa a ser conhecido, também conhecido as suas diferenças, as suas atipicidades, e essas diferenças acabam sendo respeitadas. O autista ele gosta de pessoas, o problema é que ele tem dificuldade de expressar isso e dificuldade de relacionar com essas pessoas. O autista ele gosta de ter amigos, ele tem dificuldade de ter amigos, de fazer amigos. E então, quando uma família bem estruturada, uma família que sabe a diferença dele, respeita a diferença dele e se adequa à diferença dele, ele acaba entrando no mundo desse autista e trazendo esse autista para o seu mundo. Uma família que aposta no filho é o segredo para que esse filho chegue muito distante. Ou seja, eu estou entendendo então que se existe um autista na família, tem que haver uma atitude comportamental diferenciada. Uma atitude diferenciada, sim, até porque o autista ele é diferente. Um autista, uma criança comum, uma criança, digamos, nós chamamos ela de neurotípicas, aquela criança que gosta de correr, que gosta de gritar, e de repente uma criança que não tem as mesmas habilidades, onde o barulho incomoda, onde estar no meio de ambiente fechado, essa diferença aonde em outros lugares incomoda outras pessoas, aquela família sabe que faz parte do espectro do autista e aceita aquela diferença. Isso ajuda muito essa criança a ter um desenvolvimento, principalmente por conta da aceitação num ambiente onde todos deveriam ser amparados, que é a família. Doutor, então, como é que a gente detecta o autista? É por uma atitude, é um gene a menos, enfim, de que maneira? Onde é que entra a figura do psicólogo trabalhando numa família autista? Primeiro nós temos que entender que nenhum autista é igual. Não dá para ver, eu tenho um PIN do autismo aqui, tá de cabeça para baixo, que por sinal ele é formado por diversas peças de diversas cores, simbolizando que o autismo ele é diferente de uma pessoa para outra.
Entretanto, existem alguns sinais que são peculiares. Um dos mais comuns quando criança muitos deles têm demora para desenvolver a fala. Outros têm movimentos que nós chamamos de estereotipados, onde crianças correm em círculo, fazem gesto com as mãos. Outros têm uma coisa chamada ecolalia, que ele não fala, mas ele repete o que as outras pessoas falam. E uma das coisas, e isso não tem que ser absoluto, que é presente na grande maioria, mas não em todos, é a dificuldade de olhar nos olhos. Eu estou olhando nos seus, mas é porque eu treinei muito para isso, entende? Esses são uma das características muito mais comuns entre os autistas. Então, os pais que observam isso nos filhos, observam esse atraso na fala, quando existe um período para desenvolvimento da fala e vê que esse menino não fala, que esse menino tem brincadeiras repetitivas, sempre tem o mesmo gosto pelos mesmos brinquedos, pelo mesmo jeito, tem movimentos, principalmente com as mãos, andar na ponta dos pés, são sinalizadores que quanto mais cedo detectar, menos traumático será a vida desse menino quando ele for crescendo. Doutor, e o comportamento dos pais para aqueles que têm um filho e aí não têm essas informações, mas que o Isto é Manaus existe para isso, e para isso traz o Dr. Alisson Marcelo, psicólogo, que tem o seu registro no Conselho Regional de Psicologia, número 20/03840. E a sua linha direta, contato direto com o Dr. Alisson, 99191-2120. Então, como é que a família tem que se preparar para que se tenha uma pessoa assim e para que essa pessoa não venha ter outros problemas além do autismo? Primeira coisa, que essa família não pode, em hipótese alguma, encarar isso sozinho. Pais de autistas, mães de autistas recebem uma sobrecarga muito grande, porque muitos anulam a si mesmo, deixam de ir num aniversário de alguém porque sabe que o filho vai se agitar ou vai fazer coisas que são reprováveis aos olhos de pessoas que não conhecem a questão do espectro. E quando essas crianças têm crises, que é muito desgastante, por não saber dizer o que está sentindo, e os pais muito menos, essas pessoas necessitam de amparo. Não somente os pais, mas a sociedade precisa, no momento em que acaba conhecendo, evita ou minimiza aquela questão de sempre apontar, poxa, que mãe relapsa, que deixa o filho fazer o que quer, que mãe relapsa que não educa esse filho e não entende que aquilo é uma situação, e uma situação de crise. E não somente o autista, ele passa por essas crises, a família também. Uma crise emocional muito grande, um desgaste emocional muito grande. E esses pais e essas famílias, elas precisam mais do que nunca de toda a sociedade, não somente o povo em si, mas escolas, igrejas e outros lugares, amparar esses pais, amparar essas crianças. Mas o senhor mesmo colocou que o autista ele não se socializa muito facilmente. Como é que a mãe e o pai podem levar para uma igreja? Como é que pode levar para um parquinho? Como é que pode levar para uma reunião de amigos, uma festinha escolar? Se essa criança tem uma crise no momento, qual é a atitude dos pais? Então, a socialização, ela em si já é um processo terapêutico. Os pais, nesse caso, eles precisam de fato do amparo da sociedade, da igreja, da escola. O autista, para que ele tenha uma vida um pouco mais confortável, ele precisa de eventos previsíveis. Avisar que naquele lugar, por exemplo, vai ter barulho, avisar que naquele lugar vai ter gente, avisar que naquele lugar vai ter uma salinha onde tem crianças que vão brincar com ele. Então, quando essa criança ela é previamente avisada, todo o prejuízo é minimizado também. E a sociedade, quando ela também de certa forma avisada, preparada, e eles acabam ajudando esses pais, principalmente na questão do amparo. Quando o filho entra em crise, peraí, que a gente já sabe o que é. E quando isso acontece, por exemplo, o autista ele é receptivo a essas informações, por exemplo, olha,
Lá vai ter criança, lá vai ter barulho, lá vai ter um monte de pessoas falando com você, eles vão cantar, vão gritar. Ele é receptivo, é isso? Vamos tentar imaginar. O cérebro do autista, eu costumo comparar como uma pessoa que chegou do trabalho, já está de pijama para dormir, já está até deitado na cama, assistindo televisão para dormir. E de repente batem na porta, bora, vamos embora porque eu comprei ingresso e começa daqui a 15 minutos. Diz, não, peraí, tu me pegou de surpresa, eu tenho que me arrumar. O neurônio do autista é muito parecido. Todos os estímulos do autista, ele precisa ser previamente avisado. É como, olha, te arruma, que daqui a 15 minutos eu estou passando para te pegar. Então, quando esse autista é avisado, vou acender a luz, a mente dele se prepara para aquele estímulo. Olha, eu vou pegar em você. A mente dele também se prepara. Então, esses estímulos deixam de ser, pelo menos o máximo possível, de desconfortável e passa a ser mais aceitável. Doutor, e um autista desenvolve esse aspecto de violência, as coisas? Dependendo do nível, o nível de suporte, ele desenvolve um nível de estresse tão grande que ele acaba sendo violento. Principalmente nível 3, mas é suscetível a qualquer nível de suporte, no caso de crise. Quando ele está em crise, ele entra numa explosão de estresse e acaba tendo comportamentos violentos, mas isso não pode